Fala galera do Cash Game Brasil. Fizemos aqui uma iniciativazinha, mais uma, aqui do nosso grupo, onde a gente colocou uma mão de um aluno nosso, que o aluno nos enviou, para que tinha dúvida, né? Não sabia qual era a melhor forma de jogar a mão. E eu decidi partilhá-la com a galera porque eu acho que ela tem alguns pontos importantes e interessantes e que podemos discuti-los. Portanto, a mão é esta aqui, para quem não viu a mão, não esteve atento, está aí, pausem o vídeo para dar uma olhada aí no que é que aconteceu. E seguimos então para os comments. No finalzinho eu darei aquilo que eu acho que é a minha opinião e a melhor forma para mim de jogar esta mão. Então no primeiro comment temos aqui o Marlon Ramon Carrilho. O Marlon que postou aqui, não desprezando o nosso comment do nosso amigo Guilherme Turek. Tamo junto, garoto. Então, o Marlon fala que o tribet é bem questionável. Versus um player, esse às balas está no meu range de call. Se tivesse mais um player, era squeeze por conta de dead money. Se o cara abre bastante e folda bastante para tribet, é ok tribetar, mas prefiro ter um range polarizado versus o TG e middle position. Portanto, Marlon, várias coisas já que eu posso acrescentar ao teu jogo aqui na tua primeira parte do comment. Eu acredito, e já desde algum tempo, que deixa de ser, já não é mais muito usado o flat na small blind. Por várias razões. Porque estamos na pior posição da mesa, depois jogar o pós-flop, porque o jogador da Big Blind, a gente pode, ele está fazendo o close action, não somos nós. Então a gente nunca sabe o que é que vai acontecer depois de nós darmos flat. A nossa mão fica muito vulnerável contra... o nosso range fica muito vulnerável contra squeezes e coisas assim. Então, por essa razão, fica meio esquisito assim. Passou a ser meio esquisito dar call na small para jogar o pós-flop. Então os jogadores começaram a optar por ter range ou de tribet ou de fold. E existem algumas formas como eu te posso comprovar isso. Eu usaria esta como forma de tu perceberes e não ou escutares a minha opinião de forma cega, e que nunca devemos fazer isso. Tem algumas formas e esta é uma que eu vou escolher para te comprovar que realmente não é muito legal dar este call. Eu coloquei aqui um range de open do TG, e não estamos a desprezar o facto de na mão o Big Blind ter dado cold call e jogamos contra a Big Blind. Estamos só a analisar, e eu estou a acrescentar só no teu jogo a questão de se tribet ou claw ou flat na small blind contra o TG. Então tipo, eu vou colocar aqui um range de open do TG, e a nossa mão contra este range aqui de cerca de 13%. Antes de nós colocarmos os dead cards aqui, a nossa mão, as vala off, não interessa os naipes, tem 46,92% de equity contra o range. Então, o que é que eu te posso dizer? Lá mais na frente tu postaste que a equidade da tua mão seria interessante contra um range de open do TG. E aquilo que eu te digo é assim, tipo assim, se isto fosse spot, tipo sit and go, e há muitos spots da MTT, onde isto é all-in e call, e vamos para o showdown, e etc. Eu acredito que tu tivesses alguma razão naquilo que estás a falar. Se os jogadores chipassem, por exemplo, um range deste. Mas acontece que em cash game as coisas não funcionam assim. Existe pós-flop, existe flop, turn e river para jogar, são 100 BBs, e portanto, no mínimo, né? E portanto, as coisas não são assim. Então existe um conceito que a gente chama de equidade realizável, que é o quê? É aquilo que nós podemos realizar ou esperar realizar de equity em certa e determinada situação, com certa e determinada mão, num certo spot,
tendo em conta os fatores do pós-flop. Então, naturalmente que isso são estimativas, óbvio e lógico, e depende do jogador, depende da qualidade do vilão, etc. Depende do nosso pós-flop e tal. Mas eu diria que em qualquer mão fora de posição, tu consegues realizar cerca de 60 a 65% da equidade dela. Portanto, tu aqui acredito que tu conseguisses realizar 46.92 vezes 0,65, sendo otimista. Portanto, estamos a falar de tu realizares 30.5, arredondado, tu terias esta equidade para realizar. 30.5% de equity seria o que tu irias conseguir realmente realizar. Então, passamos à segunda parte da equação, que é saber exatamente qual é o preço que a gente está tendo para essa equity. E o preço é o seguinte. Nós estamos a arriscar 2 blinds e meia para um pot que vai ficar em 7. 7 porque são 3 da UTG. Vamos partir do princípio que os jogadores abrem na sua maioria 3x do TG. Portanto, 3x do TG, 3x nossos dá 6, mais 1 da Big Blind dá 7. Já lá vamos à questão da Big Blind. Estou desprezando para já a Big Blind. Portanto, tu precisarias de cerca de 35.7% de equity para que conseguisse jogar esta mão. Ora, a gente tem 30, como calculámos, 30.5. Portanto, existe aqui uma diferença grande entre aquilo que é a nossa equity e aquilo que é o preço e as pot odds, como se costuma dizer, como se chama no caso, para que a gente saiba se estamos a pagar o certo consoante a equidade que temos. E portanto tu vês que o teu risco é superior àquilo que é o teu retorno. Portanto, à equidade que tu tens. Portanto, não é viável dar este call. Pronto. Excluído que está esse mito, eu depois vou-te acrescentar ainda outro ponto, que é o facto da Big Blind. Tu não sabes o que é que a Big Blind vai fazer. Portanto, estes 30% de equity seria se a ação acabasse ali e nós fôssemos para o pós-flop. Não, mas ainda temos a Big Blind. E a nossa mão às valas, se a Big Blind vem junto, a equidade decresce absurdos. E se ele squeeza, o nosso range de call na small está muito, muito, muito atrás do range. Tem uma desvantagem de range enorme em relação ao range de squeeze da Big Blind. Portanto, por estas razões, eu acho que te ajudo e digo-te que não é legal teres um range de call na small, especialmente neste tipo de spots. Ok, vamos à segunda parte. Flop é bet, já lá irei, na minha opinião. Turn melhora a nossa mão e o rei está no nosso perceive range. Aqui eu concordo contigo, realmente o turn foi uma boa carta para nós. Deu-nos flush draw, no caso, temos o valete de copas. E o rei está no nosso perceive range, acredito também que isso seja uma afirmação verdadeira. Então seria bala de novo, e no river o spot fica chato, mas acredito que faremos o vilão largar a X melhor, com busted flush draws dele. Vamos pegar aqui, AX melhor com busted flush draws. Quais são os AX melhor com busted flush draws aqui que tu conseguirias fazer foldar? Eu não estou falando, eu estou falando, estamos indo para o pós-flop e a ação mudou completamente porque a Big Blind deu cold call e o TG foldou, no caso, que já lá vou, mas tirando isso, eu não estou vendo assim muitos cold calls da Big Blind que a gente faça foldar que sejam para já as melhores que o nosso, porque o jogador tem que ser muito ruim para dar call com um AX pior que o nosso. Cold call na tribet tem que ser um jogador bem ruim. E depois, porque geralmente estes cold calls na tribet, o range fica muito capped. O range é ali os pocket pairs, as dama suited, as rei suited,
Pocket pairs pode ir até rei-rei. Já vi várias situações de jogadores a dar cold call aqui neste tipo de tribetes com rei-rei. E vai até com certeza dama-dama, vala-vala. Essas mãos vai até lá embaixo, 7-7, 8-8. Os jogadores fazem isso com alguma frequência. Portanto, AX pior. Eu estou vendo aqui as dama suited. E as dama suited, se fosse o de copas, estava nuts, né, naturalmente. As rei não estou a ver o jogador sinceramente a foldar, porque não reconheço essa capacidade para os jogadores foldarem. Portanto, acho que no river fazer foldar ases melhores não existem. Os pocket pairs, enfim, é a mesma coisa, porque a gente está na frente dos pocket pairs, a gente está na frente dos ases X que são air. Portanto, os pocket pairs ele vai quase sempre. Difícil é o jogador que vira esse tipo de mãos para um bluff. Eles tentam ter ali o milagre do showdown value que lhes foi reservado e tentar aproveitar isso. Não são muitos os jogadores que viram isso para um bluff. Então, por essas razões todas, eu acho que esta tua afirmação não deve estar muito correta. Depois disso que o check fold river é ok também. Bom, portanto, aquilo que eu vejo do Marlon, o Marlon é um jogador que dá para entender que ele pensa sobre o jogo, tem alguns conhecimentos bons. Marlon, show de bola, a tua evolução com certeza vai te permitir ter sucesso no cash game. Precisas de adaptar algumas coisas aí nos teus thought processes, na minha opinião. Mas um jogador com bastante conhecimento já, que não é nenhum noobzinho aí e que com certeza terá sucesso nos cash games. Depois vem o Diogo. O Diogo diz assim: gosto da tribet, tem blocas interessantes, mas depois da Big Blind dá cold call, o spot fica estranho. Ok? Não vou de bet flop. O range dele é composto por 9-9 mais, eu acho, as dama suited e as rei. Concordo, como já falei no comentário, concordo com isto. Não concordo com isto, mas isto já lá vamos à minha linha. Betando flop. Desculpem, concordo com isto aqui também, mas já lá vamos à minha linha. Betando flop, não fazemos muitas mãos dessas foldar, pois o board é bem dry. E o nosso range não bate muito com ela. E mesmo tendo duas overs e backdoor flush, são mãos que, se a gente acerta, podem não ser nuts. Se o flush bate, é flush de jack high, dependendo dos runouts. E o as é top pair, batendo não nos... E o as é top pair, batendo não nos dá a certeza de que estamos à frente. E não quero atolar o second best hand. Bom, Diogo, um regular assíduo da escola do BG, um jogador que está connosco há algum tempo. Diogo, pontos importantes, tu falaste aqui, concordo com muita coisa que tu disseste aqui. Acho realmente que o nosso range, enfim, o facto de hitar a borda ou não, isso é meio subjetivo. Não é que seja meio subjetivo no sentido literal, mas é tipo assim, naturalmente que a gente não tem muito que represente naquela borda a não ser overpairs e flush draw. Tipo, é o que nós estamos a representar. Não a partir do turn. A partir do turn já temos mais força no nosso perceive range. Mas geralmente no flop é aquilo que a gente vai representar. Mas não tem nada de mal. Não fosse o nosso range tão curto. E eu já lá vou. Batendo... O rei no turn é ruim para a gente. E o vala no river não muda nada. Aqui eu já não concordo. Não sei porque é que o rei no turn seria ruim. O rei é bom. O rei é legal porque a gente tem, além de conseguir ter mais mãos no nosso perceive range, consigamos representar de valor. É o facto de ser o rei de copas que diminui os combos de flush que ele pudesse ter, como o rei dama de copas. Se o cara dá cold call com isso na Big Blind,
por exemplo. As rei de copas, reduz os combos também. Portanto, o rei, até sendo de copas, até é bem legal para nós. Faz com que o nosso flush seja um pouco melhor. O Vala no River não muda nada. Enfim, posso concordar que sim. Realmente o Vala não muda muita coisa, a não ser que estejamos aqui a falar dele estar a jogar tipo 10-10 com 10 de copas, assim. Que é uma chance, é uma possibilidade, mas isso dá-nos showdown value e muda um pouquinho em relação a esse tipo de mãos, 10-10, 9-9. Em relação ao resto, pouco muda. Eu tendo a desligar flop, meu lucro vem das vezes que ele folda no pré-flop. Isto um pouco agregado àquilo que o Marlon Ramon falou antes. Eu não gosto muito de ter o range polarizado que o Ramon falou ali, neste tipo de casos, porque se eu opto por tribetar ou foldar, eu não tenho por que usar range polarizado. Porquê que eu não tenho por que usar range polarizado? Eu não vou foldar às vala off pré e tribetar, tendo em conta que eu estou construindo um range só de tribet, e tribetar, sei lá, às 2 suited. Numa situação onde eu não tenho um range de call, eu não acho que isso seja muito bom a polarização, porque o As-Vala, no caso, ele bloqueia mais combos de top range do que o Agi2, por exemplo. A mesma coisa acontece, por exemplo, com o Rei Dama Suited, por exemplo. É muito melhor do que polarizar e tribetar os Rei 2 e Rei 3 suited, no caso. Porque eu não tenho range de call. Eu não estou escolhendo entre fletar Rei Dama suited de tribetar para colocar um Rei 2 suited no lugar da tribeta. Portanto, esta questão aqui é bom frisar. Aqui temos mais blockers. As-Vala, Rei Damas, As e Vala suited, As 10 suited, são blockers, são mãos de bluff. Quando nós só temos range de tribet, são mãos de bluff legais, porque bloqueiam mais nuts. Depois, o próximo comment vem do Alexandre Henriques, o nosso amigo Disturbed, presente aqui sempre, um aluno do BG de algum tempo também, que já virou também ele coach, e por isso já tem alguns alunos no seu encargo. Congrats ao Disturbed. O Disturbed é uma prova viva em como no BG a galera sobe e cresce junto. Tribet pré já é questionável. No flop, o tribet pré já é questionável. No flop, no flop é check fold fácil com Ace-High e Easy Barreling nesse flop. Vamos lá ver se a gente entende o que é que o Disturbed está aqui a falar. Em relação ao tribet ser questionável, o Dist está a dizer que basicamente não inclui o Agi Vala Off no range dele de tribet. Eu de certa forma concordo. Acho que contra o TG e middle position não necessitamos de ir tão wide, no caso. Eu vou-vos dar aqui uma chegazinha daquilo que seria na situação o meu range de tribet seria algo deste tipo assim. Isto seria um range que eu usaria normalmente na tribet, e as Vala Off realmente eu uso normalmente como fold as default. Não me envolvo muito, porque eu acho que posso ficar demasiado bluff heavy no meu range, então eu prefiro não usar o Agi Vala Off neste caso. O Disturbed, pelos vistos, também é da mesma opinião. No flop ele acha que é check fold com Ace-High. Check fold com Ace-High é Easy Barreling nesse flop. Não é Ace-High. No flop é check fold fácil com As de copas. Ace of Hearts. Seria Easy Barreling. Ok, aqui eu concordo bastante com o que ele está a fazer, com o que ele está a falar. Realmente, se eu tivesse se eu usasse a Agi Vala como uma das mãos do meu range de tribet,
Os combos que eu escolheria para bluffar aqui com certeza seriam os combos com o as de copas. Portanto, estou de acordo aqui com o que ele está a falar. Mas a jogar para Fortnite, o melhor mesmo é check fold, porque vamos estar drawing dead a maioria das vezes quando acertarmos o nosso backdoor. Enfim, não necessariamente, porque existem algumas mãos que ele não tem hearts no range que pode ir de call flop e call turn. Por exemplo, como eu já falei antes, 10-10 com 10 de copas, 9-9 com 9 de copas. Portanto, são mãos que nos colocam à frente no quarto ou na possibilidade da quarta copa vir como runner-runner. Portanto, acho que o comentário do Dist, na sua generalidade, é bastante bom, bastante sólido, e eu não esperaria outra coisa do Disturbed. Depois temos o Mateus Freeze. Já várias vezes o Mateus se demonstrou presente aqui no grupo. O Mateus fala, pré-flop eu iria só de call. Já falei sobre isto, não vou estar a repetir. Só tribeto esse as-vala por bluff, mas acredito que a as-vala ainda tem valor de call para mãos melhores para colocar no range de tribeto nesse spot. Como as 9, rei dama. Pronto, como eu falei, já expliquei porque é que eu acho que a agivala, por exemplo, é muito melhor do que as 9 para tribetar, porque eu só tenho range de tribete aqui e não tenho range de call. Flop, prefiro mais a linha de check raise do que de c-bet. Ok, temos aqui uma opinião diferente das que já apareceram. O Mateus, no flop, ele acha que check raise é viável. Eu sinceramente acho interessante esta opinião, porque por exemplo, uma das linhas que eu poderia adotar com alguns combos de ases, reis, damas seria check raise flop contra o cold call da big blind, que é um range que tem bastante valor e tem overpairs ali no range. Agora a nossa decisão será esperar que ele barrila os overpairs, ou melhor, que ele bete os overpairs para nós check-raisarmos, e será que ele vai dar valor o suficiente para os fazer continuar na mão, ou ele vai interpretar isso como um movimento de muita força e vai foldar os seus overpairs, ao passo que não foldaria se nós decidíssemos barrilar os nossos ases, reis e damas, e ele ia de call, com vala-vala, com 10-10. Enfim, tudo isso são coisas que são questionáveis e que eu já vou falar no meu comment da mão. Porque a nossa fold equity é baixa, concordo perfeitamente. C-betando esse flop, ele vai dar call com todos os pocket pairs. Não sei se ele tem tanto disto aqui no range, 5-5 e 6-6. Alguns suited connectors, o cara tem que ser bem ruim para dar cold call com suited connectors na tribet. Várias vezes vai para float com mãos como as rei com uma de copas, concordo. A única mão melhor que vejo fazendo foldar com a c-bet é algo como as damas suited de paus. De paus e de ouros, no caso. E devido à fold equity ser baixa, ainda ter um range de float, para o verão, acho que a c-bet também ficamos bastante vulneráveis. Bom, em relação a isto, eu acho simplesmente que se nós incluirmos todos os nossos combos de age e vala para c-betar, realmente o nosso range fica demasiado bluff heavy. Numa board onde a gente acerta pouco, temos poucas cartas para representar a não ser overpairs. E por isso eu aqui concordo com o Mateus. Então prefiro adotar a linha de check raise flop. Agora queria que o Mateus justificasse porque é que acha que o check raise no flop seria bom. Eu pessoalmente acho que tens outras mãos no teu range para usar como check raise, que podes usar como check raise. Por exemplo, os flush draws. Se tu vais usar ases, reis, damas, alguns combos de valor ali, tens naturalmente que incluir alguns combos de bluff, mas não acho que a age e vala com vala de copas seja a melhor opção. Acho que a age e vala com as de copas pode ser uma melhor opção. Acho que flush draws pode ser uma melhor opção. Mãos como as dama suited, as vala suited, as 10 suited de copas. Talvez as espadas às vezes também entrem nesse range de check raise.
mas seria por aí que eu formaria o meu range de check raise. E não seria com 100% de frequência. Se for cibetar, acho que o size pode ser menor. Aqui concordo. Não acho que precisemos de cibetar 1,75 para um pote de 2,5. Eu acho sinceramente que nós devemos manusear melhor este sizes aqui no pós-flop, porque é uma situação onde eu vou acelerar o size quando realmente os meus backdoors aparecerem e se virarem draws. No caso, aí eu vou pôr um pouquinho mais de pressão. Portanto, eu não posso aumentar muito o size no flop, porque ele depois não me deixa margem para jogar o turn e o river. Ele não me dá muita margem para eu mandar 3 tiros, por exemplo, porque senão no river o tiro vai ficar muito curto em relação ao pote. Portanto, eu não gosto muito deste size, acho que temos que sizear bem mais curto. Se é que queremos ser betar. Por outro lado, temos outras opções, naturalmente, que poderia, isto estou a falar no caso, naturalmente, ser para 3 tiros. A gente tem a opção também de dizer assim, não, eu vou mandar 2 tiros aqui. Eu vou mandar o primeiro tiro bem grande e aumento a minha fold equity, que seria interessante também. E em turns que forem copas, eu pressiono com carga máxima, no caso. Eu pressiono chipando a parada. E aqui eu estou a falar de uma situação de tipo CBTA pot aqui. É um spot que eu não desgosto de todo. Se eu tivesse que CBTar, como eu já falei, nunca escolheria as vala com vala de copas, escolheria com as de copas. Mas eu posso escolher essa linha de CBET maior, uma vez que estamos sem bebês deep. Portanto, se eu CBEtasse aqui 2,40, 2,50, o pote iria, e levasse call, o pote iria para 7,5. E eu teria 7 para trás. Menos que isso, 6,5. Portanto, o pote em 7,5, até posso CBEtar menos, 2, 2,4, 6, 6,5. 6,5 eu tenho 7. Ali entre os 2,20 e os 2,5 acho que ficaria legal. E nos turns que fossem copas eu pressionaria, fazia máxima pressão chipando o spot. E a vantagem dessa linha é que eu chipo com equidade. Eu chipo com flush draw, eu chipo com Ace-High, que tenho a out do As algumas vezes. Mas eu não estou necessitando de barrilar o river as bluff puro e cru. Portanto, seria também algo que eu podia mudar no meu size. Portanto, eu vou escolher essas duas linhas, essas duas formas de adaptação neste tipo de spots. Por exemplo, se eu tivesse CBetado isto aqui com As Vala, com, vamos dizer, o Vala de espadas e o As de copas, essa podia ser uma linha válida. Eu acrescentaria aqui 50 centavos, vamos dizer, no meu na minha CBET e iria para 2,25. O cara iria dar call de 2,25, portanto iria mais 1 euro para o pote. Em vez de ter 6, iria ter 7 e eu iria ter 2,25 mais 1,15, 3,40. Ficaria com 6,60 para trás e o pote em 7. Pô, pressão top demais para chipar o turn com equidade, naturalmente. Turn iria para check fold, porque esse rei completa algumas mãos para o que melhora bastante o range de float do vilão. Além de que ainda vamos levar alguns calls de pocket pairs, porque o rei diminui a probabilidade de ter no nosso range mãos como as rei, rei, rei. Então a nossa fold equity continua baixa. Bom, neste caso já não sei se eu concordo tanto assim, porque o que eu quero mesmo é pressionar bastante para fazer estas mãos foldarem. E por isso que eu opto por aquela linha de pressão máxima no turn quando eu uso um size maior, se eu tenho que betar o turn. Não gosto neste spot de 3 tiros curtos, acho que não é uma opção, não é a melhor opção, eu acho. Portanto, Mateus presente também aqui com bastantes contributos a dar e com certeza acrescentou muita coisa aqui a este post que
que realmente movimentou aqui os vossos conhecimentos. Depois temos o próximo comentário, foi do Igor. O Igor. Então o Igor falou: eu prefiro Tribet também nesse spot, acho que, portanto aqui já falámos, acho que check fold flop é a melhor opção, diante do range de cold call dele, que deve ser 10-10 mais, as dama suited e as rei e alguns suited connectors. Pronto, já me pronunciei em relação aos suited connectors. A C-bet não passa aí, ou seja, estamos de acordo que não temos muita fold equity nesta board, mas se faz C-bet acho que deveria ser de meio pot, daí o pot ficaria 5 e faríamos 3,80 no turn para fazer foldar 9, 9, 10, 10, vala, vala. E às vezes dama, dama. O problema é que temos poucos combos a representar aí, então acho melhor não se envolver nesse spot com tanta variância, assim porque estamos deep também. Bom, não estamos deep, ele tem 100 bebês, é o efetivo da mão. Estamos deep o suficiente para uma mão normal de cash, naturalmente. Também isso influenciaria um pouco nas decisões. O Igor, mais um aluno do BG, este mais recente, que está no time do Cash Game Brasil. Igor, muito obrigado também pelo teu comment. Em relação ao que tu falaste, eu concordo com algumas coisas aqui. Acho que o check fold flop é realmente a melhor opção. Acho que tu falas bem quando dizes que o cold call dele está por aqui. Não concordo com os suited connectors. Concordo que não temos muita fold equity. Enfim, já falei que tenho alguns argumentos contra a C-bet ser meio pot. Tenho alguns argumentos contra. Não desgostando, tenho alguns argumentos contra. E não sei até que ponto é que, por ser rei no turn, eu consigo foldar aqui 9-9, 10-10 e vala-vala e dama-dama, especialmente se for os combos de uma copa, que é metade dos combos dos pocket pairs. Seriam com copa. Portanto, acho que não temos tanta fold equity aqui destas mãos quanto isso, quando o turn fica na terceira copa. Em relação ao que nós representamos, eu vou partir daí para aquilo que eu acho que deve ser a linha a adotar. Então, o que é que eu acho sobre esta mão? Se o Caio, que o Caio depois foi o último aqui a comentar, disse a C-bet pode ser condenável, mas call pré não existe. Pronto. Eu também acho que não existe call pré-flop. E vou falar então em relação ao pós-flop deste spot. Em relação ao pós-flop deste spot é assim. No nosso range de valor, e a gente tem sempre que ter em atenção quantos combos nós temos no nosso range. E a realidade é que nós neste flop, se nós escolhêssemos, e vamos colocar aqui, se nós escolhêssemos este range aqui como sendo o nosso range de tribet, estas mãos aqui eu não tenho qualquer tipo de cor, porque aqui depende do vilão, não é porque eu vou dar call com elas, eu simplesmente aqui depende do vilão. Se o vilão folda muito para tribet, eu incluo elas no meu range de tribet, se o vilão não folda muito, eu não incluo. Portanto, o meu range de tribet do grosso modo é este aqui. Este aqui quase sempre eu tribeto, quase 100% das vezes eu uso estas mãos para tribetar. Então, como eu jogaria esta mão, seria desta forma. Eu iria tribetar e a situação iria acontecer e este seria o meu range. Neste meu range, eu tenho várias formas de abordar o flop. Se eu quiser c-betar e considerar todos os meus pocket pairs como sendo puro valor, que eu não posso fazer isso por causa do cold call da Big Blind ser o range que a gente falou, 9-9, 10-10, vala-vala, dama-dama, agi-rei, às vezes rei-rei, etc. Então eu vou considerar que apenas vala-vala mais é valor. Então eu colocaria, no caso, os 24 combos de vala-vala como sendo vala-vala mais como sendo o valor. Então eu agora preciso de encontrar os meus combos de bluff.
Eu preciso ter combos de bluff no range. Então quais são os meus combos de bluff? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Portanto, temos 9 mãos aqui que vamos c-betar, sendo de copas e espadas. Porque copas temos flush draw, espadas temos backdoor flush draw. Portanto, logo aqui eu tenho 18 combos de flush draws e backdoor flush draws. Depois, no meu range tenho também o As e Dama e o As Rei. Que, enfim, no caso, se vocês considerassem essa situação, por exemplo, aqui, vocês podem no Flopzilla fazer essa opção. Eu quero só que ele me mostre os combos de copas. Portanto, os combos com As de copas são estes 3 aqui, no caso. Depois os combos com Rei de copas. Opa, ele pede-me que eu selecione aqui. Vamos lá fazer-lhe a vontade. Pronto. Portanto, como vocês veem aqui, o nosso range a nível de As X de copas, que no caso do Rei, eu até vou tirar isto aqui, porque no caso do As e Rei, eu acho que é mais viável fazer, inclusivamente assim. E estamos a falar de ter o As de copas ou o Reis de copas. Algumas vezes com o As Dama também pode ser, mas com o As Rei com certeza é mais viável. E portanto estamos a falar de 9 combos destes backdoors flush draws aqui, mais 2 overs, que seriam viáveis para colocar no nosso range de bluff como o tribet. Então a gente falou em isso aqui. A gente falou em 9, 18 com mais 9 dá 27. Portanto eu tenho aqui 27 combos de bluff que eu vou incluir no meu range de c-bet. Bom, não é um balanceamento muito legal. Não é um balanceamento muito legal eu ter 24 combos de valor no flop para 27 de bluff. Eu preciso ter um pouco mais de bluffs no range. Eu devo no flop ter um rácio que pode ir até 70% de bluffs para 30% de valor a nível de balanceamento. Portanto, das duas uma, eu reduzo os meus combos de valor porque eu não quero aumentar os meus combos de bluff, que acho que não vale a pena. Poderiam, inclusivamente, poderiam aumentar aqui 3 combos de bluff, que seja lá no As Dama, se betar todos os que têm alguma copa, iria para 30 combos e seria 24. Portanto, estamos a falar de um range geral de 54 combos, dos quais 24 significaria que nós tínhamos 44% de valor e 56% de bluff. Eu acho pouco. Eu acho pouco. Sinceramente. Então o que é que eu faço? O que é que eu faço neste caso? O que eu faço, pessoalmente, a forma como eu penso, é eu reduzo alguns combos de c-bet dos pocket pairs. Então, por exemplo, de As, As e Rei, Rei, que são aqueles que precisam naturalmente de menos proteção, né? Que não estão tão preocupados com os runouts, eu não se betava todos os combos de Ases e Reis, por exemplo. E agora eu escolheria, em vez de ter 6 combos de cada, eu colocaria metade. Então eu já tiro, eu colocaria menos 3. Vamos dizer que primeiro tiro os combos de Ases. Não se bete sempre Ases, se bete metade. Portanto eu tiro 3 combos aqui. Ficariam 21 combos num universo total de 51. Portanto já baixaríamos para quase 40%. Já fica melhor. 60-40 de bluffs e valor já fica melhor. Portanto este seria o meu range de c-bet neste caso. Acho que é um range bem balanceado e a forma como eu encararia este spot. E para este balanceamento, naturalmente que aqui eu posso ir das duas formas. Eu posso esticar o size, que eu acho legal, esticar o size neste spot, esticar o size bastante, principalmente tipo, com todo o meu range, com todo este range não diferia nada. Talvez com as espadas, com os combos de espadas, eu se betasse um pouco mais curto,
E aí iria-me fazer se betar também alguns combos de rei-rei, dama-dama e as um pouco mais curto também. E aí se turn fosse espada, aí sim eu esticaria e se betaria um pouco mais forte. Neste turn eu vou dar provavelmente a segunda com a grande maioria do meu range. A grande maioria do meu range. Porque este rei aqui mata muito dos combos de flush draws que ele tem. E coloca uma over no board aos pocket pairs dele que fica um pouco mais difícil. Acho que muitas das vezes eles ainda vão dar call, como eu já falei, com os pocket pairs aqui, mas que depois muito provavelmente foldariam o river. E aqui vai a minha decisão. No caso, se eu sei beta turn, eu vou mandar 3. Depende do river. Se o river for copa, não gosto muito, sinceramente. Eu acho que aqui a decisão penderia muito por se não fosse copa, eu acho que é válido mandar 3 tiros com a parte de bluff do nosso range, que não é muita. Eu vou ter aqui depois eu tenho que ver os combos que eu chego com valor no river. E quais são os combos que eu chego com valor no river? Portanto, no river eu tenho os 9, que no caso não são 9 porque o rei de copas bateu, né? Então seriam 8 combos de flush. 8 combos de flush. Seria, no caso, eu assumo rei como valor. Vala. Eu acho que eu checo turn. Vala. Porque não tenho necessidade de virar ele para um bluff. Portanto, não chega com muita frequência no meu range. Portanto, seria isso. Seriam 8 combos de flush. Seria reis e ases. Ases eu não vou betar river. Vou dar check call. Para deixá-lo bluffar algumas coisas que ele possa eventualmente ter aí. Portanto, estamos a falar de 9, 8 e 3, 11 combos de triple barrel por valor. São 11 combos de 3 tiros por valor. Portanto, se eu tenho 11 combos no river, as percentagens do rácio ele vai diferindo, né? No flop é aquele rácio de 70-30, o máximo de 70-30, que não precisa, neste caso 60-40 que a gente escolheu. No turn seria 50-50 de bluffs e valor. E no river não vamos ter mais do que 30% dos combos como bluff, que acho que não é muito legal. Até porque depende dos sizes. Mas acho que 30% está justo. Então isso quer dizer que se eu tenho 11 combos de valor, eu iria ter que ter 3, 4 combos no máximo de bluff. Então agora tenho que escolher quais são eles. Quais são os meus combos de bluff? As-dama com copas. Acho que é esse o meu combo de bluff. Seria as-dama com o as de copas. Porque eu tenho blocker de flush nuts, tá? Com o as de copas. Mando 3, mando 2, porque apanhei flush draw no turn. E portanto eu já tenho 3 combos de flush. E depois posso escolher um combo como sendo... Se eu quiser ir para os 4 combos, que eu acho que já fica de boa com o as-dama. Mas se eu quiser ir para os 4 combos, eu posso escolher... um que bloqueie... mão tipo as vala de espadas. Não vou sabetar as vala de espadas. No turn. As-dama de espadas. Maybe... Acho que fico mesmo por aí, cara. Acho que esse é o meu range. Acho que é só o as-dama mesmo com o as de copas. Tenho 3 combos de bluff. Tá bom.
significaria que eu 3 a dividir por 14, no caso total, ficariam 21% de bluffs. Eu acho que é justo, cara. Eu acho que é justo 21% de bluffs. Neste caso que nós temos pouca fold equity, que representamos pouca coisa no flop, etc, etc. Acho que chegar ao river com 21% de bluffs já acho legal. Portanto, esta é a forma como eu faço o meu approach neste spot. Eu vou de bet, bet, bet com essas mãos, flush e as dama, por bluff e valor, e escolho por aí. Portanto, enfim, foi a minha visão deste spot. Agradeço a todo mundo os comments que fizeram e as paradas que postaram aí. Foi bem válido cada comment. E estamos aí junto para mais iniciativas destas, para a evolução da galera e para a minha evolução também, naturalmente. Falou!